Olá, bem-vindos a mais uma exploração a fundo. Hoje temos aqui uma obra teológica que marcou muito o pensamento, O Caminho de Jesus Cristo, de Jürgen Moltmann. A ideia principal é repensar Cristo, não como tipo a figura parada lá no céu, mas alguém conosco, sabes, em movimento, na história e até no cosmos. Exato. E Moltmann diz logo, atenção, isto não é uma teologia para o abstrato, para o céu. É para nós, homens e mulheres, metidos nos conflitos da história, a procurar orientação. Então, a nossa missão aqui é tentar perceber as ideias-chave desta visão que é super dinâmica. De onde vem a ideia do Messias? Como é que dialoga ou até choca com o mundo de hoje? O que significa mesmo o sofrimento e esta esperança cósmica? O que é? Vamos lá, vamos tentar desatar isto. É isso mesmo. E olha, um ponto de partida crucial para Moltmann mesmo é que não dá para entender Jesus autenticamente se ignorarmos as promessas do Antigo Testamento. A esperança judaica é fundamental. Ele insiste muito nisto. Cristo não é o apelido de Jesus, é um título, uma função. Uma função interessante. Sim, e essa função está completamente ligada, não se separa, da esperança messiânica. Claro. E ele reconhece isso. Essa mesma esperança é um ponto que une e, ao mesmo tempo, separa o cristianismo e o judaísmo. Moltmann não foge dessa tensão. Fascinante essa ideia do título funcional. Mas então vamos mesmo lá atrás. Como é que essa esperança messiânica, como é que ela nasceu em Israel? Bem, Moltmann aponta para raízes bem políticas, na verdade. Está muito ligada à história da monarquia em Israel, sabes? A ascensão, a queda, a história de Samuel, Saul, David. Ah, sim, claro. Mesmo quando a monarquia, levou aquele golpe dos assírios, a ideia de um rei ideal, de um ungido, não morreu. Pelo contrário, foi-se aprofundando, transformando, até se tornar na imagem do Messias que havia de vir. Uhum. Os profetas, claro, tiveram aí um papel essencial. E também a memória, talvez um bocado idealizada, do tempo de David, da importância de Sião. Mas o ponto-chave para Moltmann é este. Não nasce do desespero puro. Nasce da memória forte e da fé num Deus que age na história. Ok, percebo a origem histórica, política até. Mas como é que essa conversa antiga, de reis, messias, como é que aterra no nosso mundo? O mundo da ciência, da tecnologia, do foco no indivíduo e, bem, das crises todas que conhecemos. Moltmann pega na cristologia clássica, aquela das duas naturezas, e confronta-a com isto tudo, não é? Exatamente. E a conclusão dele é dura. É que essa cristologia mais metafísica, muito abstrata, para muita gente deixou de dizer alguma coisa. Perdeu relevância. Sim. E como reação, surgiu o que ele chama a Jesologia moderna. O foco mudou, passou a ser o Jesus humano histórico, quase como um modelo moral, um exemplo a seguir. Pensa em Kant ou Schleiermacher. Mais tarde, claro, tivemos gente como Karl Rahner, com ideias como a autotranscendência humana que se realizaria em Cristo, ou até aquele conceito mais polémico do cristão anónimo. Mas Moltmann não fica por aí, pois não. Ele critica estas abordagens mais modernas, certo? Qual é o problema para ele? Não fica, não. Ele acha que estas visões muitas vezes são demasiado idealistas, focadas no indivíduo, na sua fé privada. E aqui é que está o ponto central para ele. Ignoram completamente as condições sociais, as crises globais. Como, por exemplo? Bem, a ameaça nuclear que pairava na altura, a crise ecológica que já se via e hoje é óbvia, o fosso norte-sul e o que ele chama de forma muito chocante os excedentes humanos. Pessoas descartadas pelo sistema. Excedentes humanos é forte. É muito forte. E a pergunta dele ecoa: quem é Cristo para estas pessoas, nestas situações? Hoje, não chega um modelo moral. Não chega uma ideia abstrata de transcendência. Uau! A crítica é mesmo direta. Então, se essas abordagens não servem, qual é a proposta dele? Ele foca-se no caminho de Jesus, no percurso concreto, é isso. O que é que marca esse caminho? Precisamente, ele quer seguir os passos de Jesus, o caminho dele. E começa logo pelo nascimento. Ou melhor, pelo que ele chama nascimento no espírito. Nascimento no espírito. Sim, ele faz questão de dizer: isto não é ginecologia, é pneumatologia. É sobre a ação do Espírito Santo.
Para ele, as narrativas do nascimento em Mateus e Lucas, elas já estão a projetar a glória da ressurreição lá para o início. Mostram Jesus como filho messiânico desde o princípio, cheio de espírito. E aqui há uma ideia muito, muito interessante dele. A kainos, o esvaziamento. Há o esvaziamento de Cristo. Sim, mas Moltmann não a aplica só ao Filho que se torna humano. Aplica também ao Espírito Santo. O Espírito participa ativamente na fraqueza, na morte de Jesus. O Espírito também se esvazia. Exatamente, isso. Isso dá uma volta completa à ideia de um Deus distante, impassível, não achas? Completamente. Mostra um Deus radicalmente presente na fragilidade humana. E nesse caminho de Jesus, qual é a mensagem central? O que é que ele anuncia? O Evangelho do Reino de Deus. E essa mensagem tem destinatários preferenciais. Os pobres, os que sofrem. Lembra-te de Lucas 4, quando ele cita Isaías 61. Sim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Exato. Moltmann lê isto como libertação através da conversão. Tem duas faces, digamos assim. Para os pobres, é uma bênção incondicional. O reino já é vosso. Mas para os ricos, para os poderosos, é um chamado urgente à conversão. A mudar de rumo. Radicalmente. E o que torna essa mudança possível? A descoberta da justiça compassiva de Deus. Que Jesus não só anuncia, mas vive. Encarna. E isso leva-nos às ações dele, imagino. As curas, os exorcismos, não são só truques, pois não? De maneira nenhuma. Para Moltmann, não são só milagres para espantar. São sinais. Sinais concretos de que o reino de Deus está a invadir a realidade. A expulsar as forças da destruição, da doença, da opressão. São como amostras grátis da nova criação. Amostras grátis. Gosto disso. E outra coisa fundamental, a forma como Jesus comia com pecadores e publicanos. Aquilo era um escândalo social e religioso, mas para Moltmann é um ato político e teológico fortíssimo. Quebra as barreiras de exclusão, revela como é a justiça de Deus, inclusiva, restauradora. Aquelas refeições partilhadas são já antecipações do banquete final do reino. E o Sermão da Montanha? Onde é que entra nessa leitura tão terrena? Entra em cheio. Moltmann não o vê como um código moral impossível de cumprir para indivíduos isolados. Ele lê o sermão como a interpretação messiânica da Torá, da lei judaica. A interpretação de Jesus da lei. Sim, e faz uma ligação genial ao conceito do ano jubilar do Antigo Testamento, lá em Levítico 25. O jubileu, o perdão das dívidas, a libertação. Exatamente. Isso dá ao sermão uma dimensão social e até ecológica brutal. Perdão de dívidas, libertação de escravos, descanso da terra. Caramba, isso muda tudo. De repente, as bem-aventuranças, o amor aos inimigos, não são só conselhos pios, são quase um manifesto para uma sociedade alternativa. Um manifesto. Sim, que leva ao que ele chama a lei de Cristo. Criar comunidades que vivem de forma diferente, que praticam a não violência, que têm uma responsabilidade criativa até pelos inimigos. Essa ligação do sermão ao jubileu, confesso, nunca tinha pensado nisso assim. É mesmo radical. Mas isto leva-nos, claro, ao paradoxo final. O Messias que acaba crucificado. Como é que Moltmann aborda o julgamento e a morte de Jesus? Ele não simplifica, não. Analisa o julgamento como uma mistura complexa. Há acusações religiosas, claro, de blasfémia, mas há também muito cálculo político. As autoridades judaicas queriam, acima de tudo, evitar problemas com os romanos. Conveniência política. Muita. Então, a morte de Jesus é a morte do Messias que não cabe nas expectativas. O Messias que não vence pela força, mas pelo sofrimento assumido. E por uma esperança que teima em não morrer. E aqui a teologia dele fica mesmo profunda. A interpretação trinitária da cruz. Trinitária quer dizer envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo na cruz? Como assim? Exatamente. Não é aquela imagem, talvez simplista, que às vezes temos, do pai lá em cima a sacrificar um filho passivo cá em baixo. Não. Moltmann diz que há uma unidade profunda, mesmo no grito de abandono, na separação. Unidade na separação. Sim. O pai entrega o filho, é verdade. Mas essa entrega revela algo sobre o próprio pai, sobre o sofrimento do próprio Deus. A dor do filho na cruz expressa a dor do pai. O Pai também sofre. Sim. E o Espírito Santo? O Espírito é o elo, é quem une pai e filho nesta tragédia divina.
É o poder que sofre junto, que geme junto. É Deus, na sua trindade, a mergulhar totalmente na nossa condição perdida. A sofrer conosco, por compaixão radical. Uau! Isso é muito denso. A ideia de um Deus que sofre conosco no Filho e pelo Espírito muda muita coisa. E o que é que isto significa para nós, em termos de salvação, de redenção? Significa a justificação. Pela fé nesta história, cruz e ressurreição, nós, que somos injustos por natureza ou por atos, somos declarados justos por Deus. Moltmann recupera aqui aquela dialética do apóstolo Paulo, lei versus evangelho. A lei condena, o evangelho liberta. Certo, mas atenção. A ressurreição não é só o ponto final feliz. É o que Moltmann chama o valor acrescentado. É o início de um processo. Somos justificados, declarados justos, depois caminhamos na santificação, tornarmos justos na prática, e esperamos a glorificação final. Um processo. Sim. E isto cria algo muito concreto. A comunidade dos vivos e dos mortos. Uma ideia poderosa. Lembra-nos da nossa responsabilidade não só uns para com os outros, hoje, mas também para com as gerações passadas. Para com as vítimas da história a quem devemos justiça. Ele menciona Auschwitz, por exemplo. A justiça de Deus alcança até aí. Essa comunidade que atravessa o tempo é muito forte, mas então a ressurreição não é só um evento histórico que aconteceu e pronto, ficou lá atrás. De modo nenhum. É um evento escatológico. Quer dizer, já pertence ao fim dos tempos. É o começo da nova criação. É como se fossem as primícias, sabes? A primeira amostra do que há de vir para todos. As primícias. É isto que funda a esperança cristã, mesmo que a prova final, a ressurreição de todos, ainda não tenha chegado. E marcam uma viragem importante. Passamos da visão, os discípulos viram Jesus ressuscitado, para a fé. Nós acreditamos sem ver, enquanto esperamos a parousia. Parousia. Essa palavra outra vez. A vinda final de Cristo, não é? Mas antes de chegarmos aí, Moltmann ainda alarga o foco. Fala do Cristo cósmico. Por que é que ele acha isso importante, especialmente hoje em dia? Porque as crises que vivemos, principalmente a crise ecológica, obrigam-nos a pensar para além do ser humano. Não dá mais para ter uma visão de Cristo que ignora o resto da criação. Seria incompleta, irresponsável até. Faz sentido. Por isso Moltmann vai recuperar a sabedoria antiga da cristologia cósmica. Aquela que encontramos em textos como Colossenses, Efésios, textos que apresentam Cristo não só como o Salvador dos humanos, mas como o Logos, a sabedoria de Deus, aquele que esteve na origem de tudo, A criação original. que sustenta tudo A criação contínua. e que vai redimir tudo, a nova criação. Mas espera aí. Já houve outros a falar de dimensões cósmicas. Teilhard de Chardin, com a evolução, ou o próprio Rahner, que já mencionaste. O que é que a visão de Moltmann tem de diferente? Ele conhece bem essas visões, claro, e reconhece o valor delas. Mas critica Teilhard, o Christus evolutor, Cristo como o motor da evolução, e Rahner com a ideia da autotranscendência do universo para Deus, por um ponto cego importante. Qual? Eles tendem a ser demasiado otimistas, talvez. Ignoram a ambiguidade da história e da evolução. O progresso não é uma linha reta, sempre a subir. Deixa muitas vítimas pelo caminho. Para Moltmann, o objetivo final não é só uma evolução sem fim. O objetivo é o descanso sabático de Deus. Aquele estado final em que a glória de Deus vai preencher tudo, numa criação finalmente reconciliada, em paz. Quase divinizada. Isso soa muito bonito, mas tem implicações práticas, tem pés na terra. Tem, e enormes, fundamenta o que ele chama a comunidade da criação. Já não somos só nós, humanos, numa comunidade isolada. Fazemos parte de algo maior, com todas as criaturas. Uma comunidade alargada. Exato. E isso implica direitos e deveres ecológicos. Ele inspira-se nas leis do sábado bíblico, o descanso não é só para nós, na ideia de que a terra pertence a Deus, nós somos só gestores, na necessidade de proteger as espécies. A reconciliação com Deus e com o próximo tem de incluir a reconciliação com a natureza. Senão, é uma paz manca, incompleta. É uma visão muito integrada. E chegamos então à esperança futura, à parousia que ficou ali pendente. Qual é o papel dela nisto tudo? É mesmo importante. É absolutamente central.
Para Moltmann, a parúzia, essa vinda futura, gloriosa de Cristo como Messias, Filho do Homem, Senhor, não é um apêndice opcional da fé. É a pedra angular, é o remate final de toda a história de Cristo e do plano de Deus. Ok. E a expectativa dessa vinda não serve para nos fazer ficar de braços cruzados à espera. Nada disso. Pelo contrário, alimenta o que ele chama de criatividade expectante. Criatividade expectante. Ou seja, viver e agir agora, no presente, mas com os olhos postos nesse futuro prometido por Deus. Isso dá-nos força. Força para resistir à injustiça, ao desespero, às forças de destruição que vemos no mundo. E o julgamento final? Assusta um bocado? Moltmann não o vê como vingança divina, vê-o como a vitória final da justiça criadora e restauradora de Deus. Aquela justiça que põe tudo no seu devido lugar, que cura, que restaura. Que percurso fizemos? Começámos nas raízes políticas da esperança messiânica, lá em Israel, passámos pelas críticas à modernidade, seguimos os passos bem concretos de Jesus, a mensagem, as ações, a comunidade alternativa, mergulhamos no mistério da cruz e da ressurreição, com implicações até para quem já morreu, alargamos a visão para o cosmos inteiro e terminamos nesta esperança ativa, criativa, no futuro de Deus. É sem dúvida uma visão de Cristo em movimento, totalmente engajada com as dores e as esperanças do nosso mundo. Exatamente. É uma cristologia para a estrada, não para ficar parada. E talvez, olha, um bom ponto para ficarmos a pensar seja uma distinção que o próprio Moltmann faz. Ele diz que o que nós temos e vivemos agora é uma cristologia do caminho. Em latim, viae. Estamos na via, na estrada. A cristologia da pátria, patriae. A da chegada, do destino final. Essa ainda não temos. Ainda não chegamos lá. E fica a pergunta, talvez, o que é que significa para a nossa fé, para a nossa ação hoje, levar a sério esta ideia de estar a caminho? O que implica abraçar essa tal criatividade expectante? Enfrentar o sofrimento do mundo, as suas possibilidades, sem aquela arrogância de achar que já temos as respostas todas, mas caminhando na esperança daquele que vem ao nosso encontro. Fica no ar.